O edema macular não melhorou com as injeções intravítreas. O que pode ser feito? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre as doenças da retina. Afinal de contas, eu adoro responder as perguntas de vocês. Esta pergunta que eu vou responder hoje foi feita por um seguidor que está muito preocupado. Ele disse que tem edema macular, faz tratamento com injeções intravítreas de anti-angiogênico, mas passa algum tempinho após a injeção, o edema já volta e atrapalha a visão de novo. Então, vamos conversar mais a fundo sobre o tratamento para o edema macular. É claro que existem várias formas de edema macular, mas eu vou citar aqui de uma forma principal o edema macular diabético e também o edema macular relacionado à oclusão venosa da retina, e vou dar pinceladas sobre o edema macular cistoide, que até é na verdade a dúvida deste paciente. Mas para não criar confusão, vamos separar um pouquinho as coisas. Para que você entenda, a mácula é a parte principal da retina, é o nosso centro da visão, bem no meio ali, onde nós focamos mesmo. Quando nós estamos lendo, olhando para o rosto de alguma pessoa, nós estamos usando a mácula. Diferente da periferia da retina, onde dá essa visão aqui aos lados, que nós usamos para caminhar, para localizar coisas, para perceber movimentos, a mácula é utilizada para a visão focada, a visão nítida. E aí, quando alguma coisa acontece ali, atrapalha muito a vida da pessoa. Um problema é ter um embaçamento, alguma manchinha lá no canto da visão, outra coisa é ter um problema que afeta a sua visão central, a visão mais nítida. E aí, então, uma das causas de problema na mácula é o edema macular, que, como o próprio nome diz, edema é um inchaço, é quando existe acúmulo de líquido. E aí a mácula, que tem até uma curvaturinha para baixo, acaba ficando abaulada, literalmente inchada, por causa da presença de líquido em grande quantidade. E o edema macular pode ter mais de uma causa. A principal é o edema macular por causa da retinopatia diabética, mas também é muito comum o edema macular pela trombose venosa da retina, que no fundo são duas causas de alteração vascular da retina. O outro motivo para o inchaço da mácula, um pouco diferente daí, é a degeneração macular relacionada à idade, que também causa um tipo de inchaço e também é tratada com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, mas é um pouquinho diferente. E um outro motivo para o edema macular seria o edema macular cistoide, que aí já tem um fundo mais inflamatório, relacionado muitas vezes ao pós-operatório de cirurgias oftalmológicas, seja cirurgia de catarata, cirurgia de retina e até cirurgia de glaucoma, pode causar um inchaço ali da mácula. Às vezes uma uveíte, que é uma inflamação de dentro do olho, e no fundo nós não sabemos exatamente qual a causa do edema macular cistoide, mas está provavelmente relacionado às substâncias inflamatórias liberadas pelo olho. O tratamento do edema macular, tradicionalmente o diabético e o relacionado a oclusões venosas da retina, é com as injeções intravítreas de anti-angiogênico, como esse nosso seguidor fala. Então ali nós vamos fazer um tratamento com protocolos já bem estabelecidos, como o tratar e estender, que consiste em realizar injeções mensais, ou seja, uma vez por mês, por 3 a 4 meses, e aí tentar aos pouquinhos ir aumentando o intervalo conforme o olho vai melhorando. E a grande maioria dos pacientes responde muito bem ao tratamento com as injeções intravítreas de anti-angiogênico. Se por acaso a pessoa já fez uma série de injeções e não melhora, ou melhora e piora muito rápido, nós temos algumas opções, como por exemplo trocar a medicação, e hoje em dia existem duas medicações novas no Brasil, que são o Vabysmo e o Eylea HD. Então alguns pacientes que não estavam tendo uma boa resposta aos anti-angiogênicos tradicionais, que são o Lucentis e o Eylea, podem responder de uma forma melhor aos anti-angiogênicos mais modernos. Aqui na clínica nós estamos tendo uma ótima experiência com pacientes que não respondiam mais, às vezes pacientes que já estavam aí há 10 anos tratando edema de mácula e por algum motivo de resistência pararam de responder aos anti-angiogênicos, agora conseguiram uma resposta melhor com esses novos anti-angiogênicos. É óbvio que nem todo mundo
vai responder melhor a algum remédio ou outro, mas é uma coisa que tentando-se às vezes nós temos uma ótima surpresa. Então, se o paciente está tratando o edema macular diabético ou um edema por uma oclusão venosa com antiangiogênico, que é o tratamento padrão, e não está tendo uma boa resposta, a minha sugestão é, claro, não estou dando um tratamento para este seguidor, mas de uma forma geral, uma forma bem genérica para o conhecimento de vocês, pode ser optado em primeiro pela troca da medicação que nós chamamos de switch, de um antiangiogênico para o outro, e se não responder a este outro antiangiogênico, pode então ser trocado por um outro tipo de remédio que é o corticoide. Inclusive, muitos médicos gostam tanto do corticoide que indicam até como primeira opção, e não está errado. Até é um ótimo tratamento para o edema macular, que é chamado de Ozurdex, que nada mais é do que um microimplante de depósito de dexametasona lá dentro do vítreo. É uma espécie de microinjeção também, mas em vez de colocar um líquido, vai ser colocado um pedacinho bem pequenininho de corticoide dentro do olho, que é liberado de forma lenta durante 4 meses. Então, muitas vezes nós conseguimos um ótimo resultado no tratamento do edema macular quando o paciente não estava respondendo aos antiangiogênicos com a utilização do Ozurdex. Então você vê, eu falei até aqui do tratamento destes dois tipos de edema macular, que é o diabético e o da oclusão venosa, mas eu nem citei ainda aquele que o nosso seguidor falou, que é o cistoide. É claro, eu não quero criar confusão, porque às vezes o edema macular do diabético ou até da oclusão venosa pode ter um aspecto cistoide, mas se nós levarmos em consideração um edema cistoide que seja causado, por exemplo, por um pós-operatório ou por uma uveíte, talvez existe até uma situação em que muitos pacientes não respondem realmente bem aos antiangiogênicos, sendo utilizado como primeira escolha os anti-inflamatórios com colírio, seja um anti-inflamatório não esteroide, como um Cetrolac junto com um Maxidex, um Ster, um Predforte em colírio, para tentar ajudar na melhora do edema macular cistoide. E aí, se este tipo de medicação não funcionar, às vezes um caso mais agressivo realmente não dá resposta, aí poderia ser tentado também a injeção do Ozurdex, que é um anti-inflamatório potente por ser um corticoide, pode ajudar bastante. É claro, tem que ser analisado se o paciente até pode fazer o uso de Ozurdex. Às vezes o paciente tem um glaucoma avançado, por exemplo, tem que ter cuidado com o uso de corticoide para não piorar a questão do glaucoma. E estes corticoides que são depositados dentro do olho, seja o Ozurdex ou até a triamcinolona, que era o mais antigo, também muito comumente levam a catarata. Então tem que ver se o paciente não operou catarata ainda, tem que ter um pouco de cuidado. Mas então neste vídeo você aprendeu várias formas de tratar o edema macular, tanto o tipo relacionado a diabetes, oclusão venosa e o edema macular cistoide. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.